Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã, que é a quarta-feira, acompanhando as informações, as notícias do Tricolor, que joga logo mais contra o Cuiabá. Provável escalação do São Paulo, a mídia projetando esse jogo de logo mais. O Tricolor vai com tudo em busca da vitória dos 3 pontos. Deixar os créditos do vídeo à ESPN Brasil, também a Energia 97, um trecho aqui do pessoal falando sobre esse jogo, e também a Rádio Bandeirantes. Link dos canais oficiais aqui abaixo. Deixa o like para estar fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Agora do São Paulo. São Paulo que vive um bom momento, e isso passa muito pelo seu treinador, o Luiz Zubeldia. Desde que ele chegou, o São Paulo mudou demais, começou a jogar muito bem, ainda não perdeu a frente no comando do Tricolor. E o Eduardo Afonso tem mais informações dos últimos dias, dos últimos momentos felizes do Tricolor paulista. Prof. Luiz Zubeldia. 12 jogos à frente do São Paulo sem perder. Novo xodó da torcida tricolor. Tem um nome relacionado à ousadia, à alegria e, mais recentemente, pelo presidente Júlio Casares, a energia. Joga com o time e luta pelo melhor para o clube. Tuvieron 2 días más de recuperación que nosotros. Creo que la organización, cuando se trata de clásicos, debería contemplar que los 2 equipos llevemos con el mismo día de preparación. Que nosotros somos São Paulo, que no podemos permitir eso. Zubeldia é pura emoção à beira do campo, às vezes até de forma exagerada. Já coleciona um bom número de cartões, está pendurado no Brasileirão. A cabeça quente, porém, não afeta os atletas. Com ele, o time não teve nenhuma expulsão. Elenco cabeça fria, mesmo com alguns esquentadinhos em campo, como o Luciano. As reclamações do Prof contra a arbitragem brasileira são por outros motivos. Yo veo en la imagen, tengo la sensación de que Caleri está habilitado, pero no importa, soy fan del VAR. Lo que me gustaría es que constaten, es decir, cuando trazan una línea, de trazar la línea de manera paralela, pero no una arriba de otra, sino en imágenes diferentes. Porque creo que una pixelada para un lado o un clic para otro determina si es offside o no. Zubeldia, porém, parece ter o dom de entrar na cabeça dos adversários. Nessas 12 partidas, os rivais do Tricolor tiveram 6 expulsos, inclusive um treinador, Fernando Diniz, no jogo contra o Fluminense. Nesta quarta-feira, às 8 da noite, no Morumbi, apenas um desfalque por suspensão. O zagueiro Alan Franco, que forçou o 3º cartão amarelo até para ter mais tempo de se recuperar de um problema físico. As demais ausências do São Paulo são jogadores em recuperação, Rafinha e Pablo Maia, e os 4 que estão na Copa América. Goleiro Rafael, zagueiro Ferrarese, o meio-campista Bobadilha e Rames Rodrigues, que não tem jogado com o técnico Zubeldia. Neste jogo existe uma chance de Lucas Moura jogar no meio e o Wellington Rato começar como titular pela direita. O Cuiabá, que até vem reagindo e que domingo goleou Fortaleza por 5-0, é o primeiro de uma sequência de 3 jogos contra equipes na parte de baixo da tabela. Depois virão Vasco no Rio e Criciúma novamente no Morumbi. 9 pontos que, se conquistados, poderão ajudar o São Paulo a retornar ao G4 e, quem sabe, brigar pela liderança. Você não vai ter muito trabalho não, viu, Solé? Porque o Zubeldia pode repetir o time do São Paulo, que entrou em campo contra o Corinthians no domingo, porque o Alan Franco, que poderia ser uma novidade já que foi poupado contra o Timão, ele estava lá no banco de reservas, mas tomou o 3º cartão amarelo. Gênio. Mas, gênio mesmo, o Zubeldia meio que deixou a entender na coletiva de que o Alan Franco ainda tem uma condição um pouco abaixo aí para estar em campo. Então, por nos tratar aí de um jogo chave aí pro São Paulo, algo do tipo, o Alan Franco já tomou o 3º cartão amarelo, descansa mais um jogo. Por falar em zagueiro, Gustavo Soler, hoje o São Paulo estendeu o vínculo do Sabino. Quem? Sabino.
você lembra assim dele, tá bom? Eu sei que você lembra. No São Paulo ele tá desaparecido, coitado. Tá desaparecido, mas... Ele já jogou? Ele jogou 28 minutos contra o Águia. Olha só. A questão, Soler... Em Marabá ou em Morumbi? Foi... Eu acho que foi em Morumbi, agora me fugiu. Porque era um jogo já mais resolvido então ali. Ele deve ter jogado aqui mesmo. A questão o zagueiro que batia pênalti. Isso, a questão é, Solé, o São Paulo tem poucos zagueiros, né? Por exemplo, agora o Ferrares está servindo a seleção da Venezuela. E só não tá pior porque, né, o Arboleda levou o Kendry Paes pra balada e foi barrado pela seleção do Equador, né? Verdade, pro São Paulo foi uma ótima, né? O São Paulo não teria 2 zagueiros aí. Então assim, o São Paulo, mesmo que o Sabino não seja aí um cara completamente útil dentro de campo, ele acaba sendo ali um step. Porque, por exemplo, amanhã sem o Alan Franco e sem o próprio Ferrarese, ele acaba sendo praticamente o único zagueiro do São Paulo no banco de reservas, porque a zaga vai ser formada pelo Arboleda e o Diego Costa. Então, o vínculo que venceria depois de amanhã, no dia 20, foi estendido até o final da temporada. Então, Sabino segue servindo o São Paulo aí à disposição do técnico Luiz Zubeldia. A respeito da negociação do Thiago Mendes, a coisa tá andando. O Al Rayyan do Qatar já tem em mãos uma proposta do São Paulo, uma proposta financeira de compra do Thiago Mendes. Resta saber se essa proposta irá convencer o Al Rayyan de vender o jogador aí ao São Paulo, que retornaria ao tricolor paulista depois de vestir as cores do São Paulo entre 2015 e 2017. Lembrando que o Thiago Mendes foi revelado pelo Goiás, né? Ele não é uma cria do São Paulo. Então, existe sim um otimismo, o São Paulo tem uma margem aí de negociação, talvez mesmo que o Al Rayyan não aceite a primeira proposta, mas o próprio Thiago Mendes, assim, já quase que se sente um jogador do São Paulo, então a tendência é que a negociação seja concretizada aí nos próximos dias e o Thiago Mendes volte a vestir as cores do São Paulo. É um jogador que chega para uma posição que também internamente é vista como uma posição de poucas opções, principalmente depois da lesão do Pablo Maia, né, que ainda não tem uma previsão certa de retorno. Então o próprio Zubeldia, a comissão técnica do São Paulo, os dirigentes enxergam que seria importante a vinda do Thiago Mendes, não só para ser mais um da posição, mas para qualificar ainda mais o elenco do São Paulo, né? O próprio Zubeldia disse que enxerga o elenco do São Paulo como um elenco curto, apesar de boas opções. Inclusive, né, o Pablo Maia seria talvez o principal jogador do São Paulo para uma possível venda de meio de temporada no Brasil e de início de temporada na Europa, né? Mas essa lesão mais grave na coxa impede que qualquer clube faça uma proposta neste momento ao Pablo Maia, que ainda não tem uma previsão de retorno. Dito isso, quem acaba sendo esse jogador de uma possível venda no São Paulo é o Rodrigo Nestor, que não é mais necessariamente um volante, é um cara que joga um pouco mais avançado, né? Até nos últimos tempos, né, com esse trio de ataque, na verdade é quase um quarteto ofensivo com a presença do próprio Nestor. Ele tem feito essa função, mas é um jogador que o São Paulo enxerga uma possibilidade de venda, caso, claro, chegue alguma proposta aí boa nos próximos dias, aí, nas próximas semanas, principalmente quando a janela abrir. Então é São Paulo de olho no mercado para reforçar o elenco, mas também de olho em alguma proposta aí que possa chegar por algum atleta do tricolor paulista, e o Nestor estaria, podemos dizer assim, nessa linha de frente aí de vendas, viu, Soler? Então me corrija se eu estiver errado. Um provável São Paulo de Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Luiz Gustavo, Alisson e Nestor, Lucas, Luciano e Caleri. Exatamente. Esse que eu já posso anotar no meu caderninho para amanhã. Já pode anotar no seu caderninho para amanhã. Só um último detalhe, o Júlio Casares passa já nos próximos dias a servir a seleção brasileira como chefe de delegação, né? Que a Leila foi em outro momento. Eu queria fazer um volante ali. Na Copa América, o Júlio Casares... Vai ficar até o final da participação do Brasil, né? Pois é, estará ali também frequentando os free shops ao lado do goleiro Rafael, que desfalca o São Paulo e que não vai jogar, né? Assim, sim, terceiro goleiro. Sim, a não ser que toque 6 na Costa Rica no primeiro jogo, goleie no segundo, e aí no terceiro ele entra de atacante. Lateral esquerdo, né? Canhoto. Não, aí no terceiro jogo
tá ali já administrada a liderança do grupo, começa com o Bento e no segundo tempo é o Rafael, né? É o único jeito de jogar, né? Exatamente, mas é uma Porque questão o Bento assim... ainda tá na frente dele. Eu imagino, né, pelo menos é uma visão que eu tenho, dentro dessa boa relação, pô, o Dorival foi recentemente o técnico de São Paulo. Júlio Casares está lá como chefe de delegação. Pô, não dava pra chamar o Neto, o Lucas Perry, que tá na Europa, né? Pô, cara, eu entendo você desfalcar alguns clubes com jogadores, mas você tirar o goleiro titular de um time por 9 jogos pra ele ser o terceiro goleiro, cara... Eu acho que falta um pouco de tato nessas horas de conversa, de política. Mas aí ele mostra também pro cara, ó, graças a você me ajudou naquele título, então eu vou te recompensar agora. É que assim, duro, eu né? entendo o desejo pessoal do jogador, Sim. talvez, mas o clube paga o E salário, o Rafael fez uma boa temporada, não foi convocado só por gratidão. Fez Sim, uma grande temporada. Claro. Mas assim, né, o clube paga o salário, né? O São Paulino não queria ver o Rafael ser o terceiro goleiro. Isso, nem sabe? o titular, né? O São Paulino queria ver o Rafael no São Paulo. Exato, assim, então nessas horas acho que o pessoal precisa combinar um pouquinho melhor. E assim, domingo pra mim ficou evidente a diferença de Rafael dois e goleiros, Jandrei, de né? Rafael e Jandrei. Pra mim ficou Não bem tem nenhuma claro. possibilidade do Yang, do Leandro, eles jogarem? Cara, acho que de cara não, assim, né? Até porque o Jandrei é um cara experiente. Pode ser que o Jandrei faça muita caca, né? É, E querendo ou não, os 2 gols do Corinthians, pô, não dá pra falar que foi culpa do homem, né? Não. Eu sinto que o primeiro gol ali, o Rafael era uma bola que eu já vi o Rafael fazer algumas defesas ali. Eu sinto que é aquela coisa do goleiro que... Não faz o miraculo. E que também é o Jandrei que tá lá. Vou tentar, vou arriscar. Você olha, às vezes você vê um Rafael e fala, pô, esse cara aí tá numa fase, deixa eu tentar uma outra coisa aqui. Enfim, eu acho que o Jandrei... Que ele é quase um chama-gol. Tem essa coisa. O Jandrei, ele é um bom reserva. O problema é que às vezes o reserva ele precisa jogar. E alguns jogos, como esse caso do Rafael. Tem sequência. Acho que dificilmente os clubes têm 2 grandes goleiros, né? Até porque o cara que é o reserva e ele sabe que é bom, ele vai querer jogar. Sim, Corinthians tinha Cássio e Carlos Miguel. Agora não tem nenhum. Verdade. Palmeiras tem o Everton e Lomba, né? Que é muito diferente. É muito diferente os dois, mas o Lomba é bizarro, né? Diferentemente do Jandrei. O Lomba, quando ele entra, o Palmeiras não perde. Não, o Jandrei, ele vinha tendo uma... Ele tem uma série invicta. Sim, Mas ele tem isso, uma série invicta. Bateu, às vezes entra, né? Em boa parte dos casos. Exatamente. O Lomba, normalmente, ele sai até sem tomar gol em alguns jogos. Sim. Ontem deu pra ver no Atlético Mineiro, pô, saiu o Everson, coitado lá do Matheus Mendes, que é o sósia do Igor Gomes, né? Um rapaz meio perdido no pagode ali, né? Sim. Não entendia muito qual que era a função dele, que era utilizar as mãos, né? Muitas vezes ele se confundia ali com o atributo dele, que era ser o goleiro, né? Sim. Ô Marcão, teve hoje renovação de contrato, hein? O cara que só tem 28 minutos em campo teve seu contrato renovado. O zagueiro Sabino, né? Sabino. O Sabinos. Como é que é o nome subiu aí? Sabino. Não tinha o Marcos Sabino, Dom? O cantor, Tinha Marcos Sabino. Reluz. Então ele... isso mesmo. Ele fica até o final do ano. Ele foi pouco aproveitado, mas parece que deve cair no gosto do Zubeldia, né? Pelo menos, ô Marcão. É que na realidade, ô Bentão, o negócio é o seguinte, o contrato do Sabino com o São Paulo é até o final dessa semana, se eu não me engano, até quinta-feira, né? Ele que só jogou um jogo até agora pelo São Paulo, jogou cerca de meia hora contra o Águia de Marabá, e foi pouco aproveitado, não foi testado na realidade, né? Eu acho que tem outros jogadores mais interessantes no elenco ali em relação ao Sabino, mas o São Paulo até para dar um voto de confiança para o jogador aí resolveu estender até o final desse ano, podendo ser prorrogado aí por mais um ano, caso ele atinja metas. Mas sinceramente, seu Bento, acho que o São Paulo ele exerceu aí, né, essa preferência aí na extensão do contrato do Sabino, pensando que o São Paulo pudesse perder alguns jogadores ali, por exemplo, o Ferrarese ele foi convocado para a seleção da Venezuela, o Arboleda até então, antes dele ser punido, ele era um jogador que era sempre convocado pela seleção do Equador, e com isso o São Paulo ia ter alguns desfalques. Mas o Arboleda permaneceu, o Alan Franco aí teve uma lesão, não vai jogar amanhã contra o Cuiabá, porque ele tá suspenso, forçou um cartão amarelo contra o Corinthians, mas tem o próprio Diego Costa no elenco também, já tem o Matheus Belém,
que não tá nem sendo relacionado, mas é um cara que tá à disposição também, caso precise. Então o São Paulo resolveu dar um voto de confiança pro Sabino, mano. Eu acho que a melhor partida do Sabino na vida dele foi aquele jogo no Morumbi, que o São Paulo tava vencendo já pela Copa do Brasil do ano passado. O São Paulo tinha vencido por 2-0 lá na Ilha do Retiro. Chegou aqui no Morumbi, meteu mais um, tava 3-0 no agregado. Aí o São Paulo conseguiu tomar a virada de 3-1 com 2 gols do próprio Sabino. Então, eu acho que ficou essa memória aí na diretoria do São Paulo para poder estender esse vínculo com o Sabino. Mas tá bom, não tá ganhando muito, é um salário de produtividade, né? Então, acho que para ter ele ali, de repente, para ser utilizado numa eventual necessidade ali, caso os outros jogadores que eu já citei não estejam à disposição, vai servir. Mas é um negócio que não vai defasar muito os cofres do Tricolor, não. Recebe o Cuiabá, cerca de 20 mil ingressos vendidos aí para esse jogo. Cuiabá que meteu um sonoro 5-0 no Fortaleza, não sei o que aconteceu lá. Meio cagada, né? Pô, mas 5-0... Não, mas, ô, mano... Eu acho que o Vojvoda tá virando fio lá. Mas 5-0 não é eu cagada, acho que né? Mas, o João Ricardo, goleiro do Fortaleza, confessou também, pelo menos nos 2 gols. Não. Mas, ô, mano, nos 2 últimos jogos do Cuiabá, cara, eles meteram 4 no Criciúma, tava 4-0, jogando lá em Santa Catarina contra o Criciúma ainda buscou o resultado lá, fez mais 2 gols ali, depois tomou acho que mais 1 no final. Agora aí contra o Fortaleza, Marcão, também com o time ajeitado, meteu mais 5 gols. Então, cara, é perigoso esse jogo pro São Paulo, porque é o seguinte, mano, eu acho que o São Paulo tudo bem, vem num momento favorável, invencibilidade no Campeonato Brasileiro, mas, cara, um time que tá em ascensão aí, brigando para sair da zona da degola ali, que nem o Cuiabá, é sempre um jogo muito perigoso. Então, o São Paulo tem que entrar com seriedade para não ser surpreendido. O Marcão mencionou o jogo do Criciúma aí, não sei se vocês viram que o goleiro foi expulso por cera, né? É raro no futebol brasileiro, mas foi. Só que eu acho que o árbitro tinha esquecido que ele tinha cartão e por isso que deu. E o que acontece também, Marcão, agora com a volta aí do Wellington Rato, né? Precisa ver se ele sai de titular ou continua com o Luciano. Rato. O que você planeja aí? O que o Zubeldia planeja na tua cabeça aí? Que você acha que ele vai fazer? É que assim, o seu Bento, até fazendo uma analogia em relação ao que aconteceu com o Ferreirinha, eu acho que o Rato ele vai voltar para a equipe titular do São Paulo quando ele tiver 100% fisicamente. O Ferreirinha, quando ele perdeu esse espaço aí entre os titulares, ele estava bem também. Aí o Zubeldia colocou o Rodrigo Nestor, por quê? Porque o Rodrigo Nestor é um cara que participa muito sem a bola também. Então é um cara que ele tem aquela ofensividade, é um cara que costuma dar assistências para os gols do São Paulo, como, né, o Luciano também faz, mas agora tendo essa possibilidade de ter a volta do Wellington Rato, vai ser o Nestor pela esquerda, na minha opinião, Rato pela direita, o Lucas jogando centralizado e o Caleri. É a reedição desse quarteto aí que foi campeão da Copa do Brasil. Como eu já disse, eu acho que o Luciano, para jogar nesse 4-2-3-1, aí ele tem que jogar como camisa 10 ou como centroavante, e nenhuma dessas posições aí é a preferida do Luciano, que é um segundo atacante de origem. Então, para o Zubeldia encaixar o Luciano nesse esquema tático, tem que jogar improvisado. A não ser que ele permaneça com esses jogadores aí para dar a chance do Luciano jogar como segundo atacante e mudar o esquema tático. Montar um meio de campo ali com o Losango, tendo cabeça de área, aí o Alisson fazendo o segundo volante pela direita, o Nestor como segundo volante pela esquerda, o Lucas centralizado e aí como segundo atacante o Luciano e a referência o Caleri. Eu não acho que ele vai fazer isso para poder permanecer com o Luciano. E aí vamos ver as cenas do próximo capítulo, né, seu Bento? A gente sabe que o Luciano é um cara que tem personalidade forte, é um cara que é uma das referências, um dos pilares, um dos líderes desse elenco do São Paulo, e vamos ver como é que ele vai aceitar, entre aspas, aí, esse banco de reserva, caso se confirme aí a possibilidade do Wellington Rato ir recuperando a vaga entre os titulares. Quero ver como é que ele vai lidar com isso aí, o Zubeldia, viu, mano? Eu acho que com o Dorival Júnior no ano passado, o Luciano ainda não deu chilique, porque afinal de contas, o Dorival é um cara que tem um lastro aí no futebol brasileiro, né? Um cara que é respeitado por todos, mas eu não sei se o Luciano aí vai aceitar de bom grado aí, caso ele vire reserva aí com o Zubeldia. Espero que sim, e que não tenha nenhum tipo de problema em relação a isso, porque o jogador ele é funcionário do clube e tem que acatar as ordens dos superiores. No caso, o treinador de futebol está numa hierarquia acima do jogador. Então, ele, como contratado ali como funcionário, tem que cumprir a ordem do treinador e quando for solicitado, ele que entre e mostra o futebol. Nossa, que CBN que você tá. Ô, Marcão! Ô, Marcão! Tocou o telefone. Falou o CBN. Tocou o telefone lá em Minas, Marcão. Era o Luciano dizendo que estava insatisfeito. Tocou o telefone lá em Minas. Ô, Marcão. Mas o grande problema, até em relação a isso que o Portugal tá falando, aí, seu bem,
É que jogador que tá acostumado a ser titular, quando ele vai pro banco de reserva, seja por que motivo for, o cara não aceita. Então você já viu o Gabigol de Beyson no Flamengo, você já viu uma série de outros jogadores, o próprio Cássio no Corinthians, quando perdeu a titularidade pro Carlos Miguel, não fica satisfeito, então às vezes força uma situação. Mas desculpa, hein, tiozão, você comparar Luciano com Gabigol no Flamengo e Cássio no Corinthians, tá passando vergonha. Não, mas, mano, eu tô discutindo... Olha a história do Gabigol no Flamengo e a história do Cássio no Corinthians. Ele tá discutindo só a situação. Não, mas é que tá, mas é que tá. Quando você pega um ídolo, quando o cara vai, por exemplo, pro banco, vai o Dudu. O Dudu tem até, motivo pra dar chilique, porque tem tamanho, velho. Quem é Luciano na fila do pão ganha o quê, velho? Então, mas aí você explica pra ele, mano. O que eu tô dizendo, eu tô pensando com a cabeça do jogador. Eu, por mim, o Luciano nem ídolo não pode ser considerado, mas tem muito Enzo, torcedor do São Paulo, que acha. E aí, numa dessa, porque o cara da voadora da bandeirinha do Corinthians, tem muita gente que se identifica, e aí depois o cara acha que também já virou ídolo por causa desse tipo de situação, e aí não aceita banco de reserva. Eu já tô falando antes, porque quando acontecer, se é que vai acontecer, vocês vão falar, tá vendo, o Marcão falou. Então é muito fácil eu ficar quieto lá sem dar minha opinião, e a hora que acontecer eu vim descer na madeira. Mas não, eu tô falando antes, porque eu sei o perfil do Luciano. É um cara que eu já falei, tem personalidade forte, é um cara que já tá 3, 4 anos no São Paulo, é um dos líderes do elenco sim, queiram os torcedores ou não, e às vezes isso dá uma dimensão na cabeça dele, de tipo ser aquele cara que tem que ter cadeira cativa no time. Eu não concordo, eu acho que, como eu já falei, a minha preferência, inclusive, é ter o Rato pela direita, o Nestor pela esquerda, o Lucas jogando centralizado no lugar do Luciano e o Caleri. Mas amanhã é nóis, seu Bento. Vamos meter marcha pra cima do Cuiabá, pra salvar o Corinthians da zona de rebaixamento. Cuidado, hein? E tem ainda, só pra finalizar, né, Marcão, o São Paulo ainda caça aí vai tentar o Thiago Mendes, né, um jogador que passou por lá, né, e deixou saudades. E ainda tenta aí um lateral esquerdo para a temporada, que tá difícil a situação do Wellington. Vamos ver quem o São Paulo vai contratar aí. E se Deus quiser, seu Bento, o São Paulo não vai fazer nenhum tipo de esforço para permanecer com o Wellington, que para mim é um jogador medíocre, é um jogador nota 5,5, 6 ali, e tá pedindo um caminhão de dinheiro para poder renovar. Então, eu acho que o São Paulo não deve fazer nenhuma loucura financeira para tentar ficar com o Wellington, porque é cria da base, essas memórias afetivas que os caras têm. Ai, não podemos perder a joia de Cotia. Que vá, porque de joia não tem nada, tá muito mais pra bijuteria. Com relação Marcão. É isso mesmo. Eu já dou logo as pancadas. O cara tá ouvindo agora, fica chateado, pô. E ele que ouça recorte grave pra ouvir quantas vezes ele quiser. O negócio é o seguinte, Domênico, com relação ao Thiago Mendes. Pra mim, seu Bento, é bom jogador, gostei da passagem que ele teve pelo São Paulo, rodou lá, foi pra Europa, jogou na França, enfim. Vai ser bem-vindo caso também o São Paulo se acerte ali num valor razoável com o clube dele lá não sei se é do Catar, se é da Arábia, onde quer que ele tá jogando. Mas enfim, ele tem um contrato vigente lá e tá legal, tá indo lá, tirando foto, almoçando no CT, mas precisa conversar com os donos dos direitos federativos do Thiago Mendes, não adianta nada, é que nem Dudu e Cruzeiro. Falou com o Palmeiras e tal, mas se faltar uma assinatura, o cara não vem. No caso do clube que o Thiago Mendes pertence. Então, eu acho que a prioridade de contratação do São Paulo nesse momento ainda é a lateral esquerda. Eu não vejo o Wellington aí sendo titular aí na disputa aí de reta final de Copa do Brasil, Libertadores, e se continuar sendo titular como ele é hoje, para mim o São Paulo tá a pé nessa posição. Mas espero que venha o Thiago Mendes e um lateral esquerdo. Aliás, já demorou demais pro São Paulo fazer a contratação desse jogador aí da lateral, porque o Wellington, para mim, sempre foi e sempre vai ser um jogador que tem cara de reserva. Quando o São Paulo tinha o Reinaldo, ele era reserva do Reinaldo. Vamos, filho, você quer falar do Bani nessa desgraça? Engoliu uma matraca, cacete. Chato pra cacete. Vai, maluco, mete marcha. Isso. Mala, velho. É isso. Caralho, tá 10 minutos falando do Trica mais ainda, velho. Mala, velho. Oi, falando as mesmas coisas, repetindo, velho. Repetindo o quê? Tô falando agora da titularidade do cara. Mano, botando pilha, botando pilha. Espero que venha. Daqui a pouco começa o jogo. Vamos lá. Vai dar um rolê no braço. É seu irmão, porra. Briga de irmãos no ar. Você devia tratar ele com mais amor. Porra, 15 minutos pra falar o óbvio, mano. Então. Mas tô falando, né? Vamos ver a manchete da galinha, quanto tempo você vai demorar. Vamos ver. A manchete de quem? De quem? Vai, cala a boca aí. Vamos dar continuidade aqui, porque já falou muito do Trica também, ó. Galera, é isso. Informações do São Paulo para esse jogo de logo mais contra o Cuiabá. São Paulo que pode voltar ao G4 do Brasileiro, vencendo, conquistando os 3 pontos, pode voltar ao G4 do Brasileirão e até pensar também, né, em liderança nas próximas rodadas, mas é aguardar esse jogo de logo mais. Provável escalação, informação que foi passada aí pelo pessoal.
Eu estava dando uma olhada também lá no GE, a provável escalação do São Paulo para esse jogo de logo mais, com o Jandrei no gol, ali nas laterais, Igor Vinícius, o Wellington, a zaga, Diego Costa e o Arboleda. Alan Franco não vai jogar, levou um cartão amarelo contra o Corinthians, está suspenso para esse jogo de hoje. No meio campo, Alisson, Luiz Gustavo, Rodrigo Nestor, e ali na frente Lucas, Luciano e Caleri, provável São Paulo para esse jogo de logo mais contra o Cuiabá. Jogo importante, São Paulo vem de empate, empatou contra o Corinthians na última rodada, até começou bem aquele jogo, mas acabou cedendo o empate, ficou na frente do placar 2 vezes, mas tomou o empate no segundo tempo, e hoje vai com tudo em busca da vitória, né? Com todo respeito ao time do Cuiabá, mas dá sim para o São Paulo conquistar a vitória e os 3 pontos, não pode deixar escapar nessa vitória jogando em casa. É claro que o Cuiabá também vai querer vencer, na última rodada atropelou o Fortaleza 5-0, até estranho, né? O Fortaleza ser atropelado assim, com um placar desse tamanho, e o Cuiabá chega com o moral também para esse jogo aí contra o São Paulo, mas o Tricolor vai jogar em casa, vai contar com o apoio do seu torcedor, pode sim fazer uma grande partida hoje e conquistar os 3 pontos e quem sabe, né, entrar ali no G4. Vamos aguardar, né? Deixa seu palpite aqui nos comentários, tá confiante, acreditando que o São Paulo vai conquistar a vitória hoje, os 3 pontos? Escreve seu palpite aqui abaixo, se inscreve também, ativa o sino para você estar recebendo todos os vídeos aqui do canal. Vou ficando por aqui, galera. Valeu, obrigado a você que assistiu até o final e a gente se vê no próximo vídeo.